4 horas 40 minutos, 24 graus e 7 décimos. Amanhã a gente segue acompanhando a série de reportagens com a continuidade desse episódio, do relato desse episódio e a pressão para que o Brasil entrasse nesse conflito. A gente já tem aqui no estúdio para conversar, seguindo nesse segmento especial do Conexão Band sobre 70 anos da entrada do Brasil nesse conflito, com o colega jornalista Marcelo Monteiro, que é autor do livro U-507, O Submarino que Afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma obra que aprofunda, talvez de uma forma nunca antes feita, em livro, aprofunda esses episódios dos afundamentos, entre 15 e 17 de agosto de 42, traz relatos ainda mais detalhados e lança luz sobre esse episódio da história que por tanto tempo ficou um pouco, para não dizer muito, relegado a um segundo plano. Olha, se tivesse segundo plano, acho que estaria até bem, mas parece que nem nesse plano ficou. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Conexão. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Prazer falar contigo. E não é exagero, né? Esse episódio na história do Brasil, ele não foi valorizado como outras nações valorizariam se tivesse ocorrido com elas, né? O que me chama muito a atenção, Leandro, aliás, foi uma das razões que me levou a pesquisar sobre esse assunto, foi justamente, primeiro, o meu desconhecimento sobre o fato, e também à medida que eu fui me aprofundando e mantendo contato com pessoas, perceber que o brasileiro, em geral, ele não conhece esse episódio, né? E se a gente for fazer uma analogia com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O episódio de Pearl Harbor, que determinou a entrada dos americanos na Segunda Guerra, ele causou 2.600 mortes, e é um episódio extremamente bem documentado em livros, em filmes, em documentários, né? Uhum. Todo americano e todo cidadão do mundo praticamente ouviu falar no ataque japonês a Pearl Harbor. É como se eles nascessem sabendo de Pearl Harbor. Exatamente, é um episódio importantíssimo da história americana. Dia da infâmia. Exatamente. E nós aqui também tivemos o nosso dia da infâmia aqui, que foi esse ataque do U-507, que na verdade não foi num dia só, né? Foi em 3 dias. Uhum. Mas foi um episódio também de uma dimensão imensa, né? Quer dizer, em 3 dias morreram mais de 600 pessoas, né? 607 civis e alguns militares, de uma forma assim, inesperada, né? O Brasil, embora tivesse informalmente aliado já aos Estados Unidos, se colocava oficialmente como neutro e não se esperava uma agressão na nossa costa brasileira aqui de um dia para o outro, como aconteceu. Uhum. Então aquele episódio, ele primeiro pegou todo o Brasil de surpresa, causou uma revolta imensa, né? Tanto que durante 3 ou 4 dias ali foi uma quebradeira de estabelecimentos comerciais, industriais. Volta contra alemães, né? Contra qualquer cidadão com alguma ligação ou familiar, né? Alemães e italianos principalmente, né? Uhum. Mas a gente vê isso depois de 70 anos, né? Parece que essa revolta ficou lá, né? Ficou em 1942, talvez em 43 ainda se falava um pouquinho nisso. E depois, durante essas 7 décadas, esse episódio foi sendo esquecido, né? A ponto de nós, aí, da nossa geração, praticamente desconhecermos esse episódio. Então, uma das coisas que me chamou a atenção e me levou a pesquisar foi justamente isso, tentar trazer à tona esse tema que eu acho que é tão importante e ao mesmo tempo tão relegado a um quinto plano. É verdade, porque a gente acaba tendo a noção, a ideia, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Monte Castelo. Bom, é uma parte da história que a gente tem mais contato. Mas quando começa a retornar, a tentar saber os motivos, o que levou o país, aqueles últimos episódios que forçaram o Brasil à entrada, a gente começa a entrar num terreno nebuloso. E aí esses afundamentos aparecem assim como algo, parece que houve, né, uns afundamentos. E tu falaste 607 pessoas. Esse número de vítimas não se teve lá no campo de batalha. Não, exatamente. Isso aí também é uma outra coisa que dá pra gente ter uma dimensão do que foi essa tragédia, né? Quer dizer, em 3 dias aqui, morreram 607 pessoas. Lá na Itália, durante quase um ano de participação do Brasil, da Força Expedicionária Brasileira no fronte, na Itália, morreram 465 pessoas. Quer dizer, em 3 dias, morreu muito mais gente do que em um ano na Itália, né? E mesmo assim, quando o Brasil em geral hoje fala em Segunda Guerra, a primeira memória que vem são os pracinhas, a FEB, e eu queria frisar novamente assim, que eu não nada contra a FEB, muito pelo contrário, eles fizeram um trabalho honroso, uma missão incrível que eles prestaram lá. Eu só acho que, diante da história como um todo, o episódio que nos levou a entrar na guerra ainda é muito pouco valorizado em relação ao próprio
própria participação da FEB, que é muito mais valorizada, glamorizada, inclusive. Né? Existe algum monumento, algum local onde esses 607 nomes estejam impressos ou registrados? Acho que lá no Nordeste, em algum local tem isso? Na verdade, assim, existe um monumento a todos os mortos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Ah, sim. E esse monumento fica no Rio de Janeiro. Uhum. E esse monumento, ele tem, além das ossadas lá dos mortos em guerra, né, em conflito, na Itália, foram os 465, foram trazidos e foram sepultados lá no Rio de Janeiro. Na parede desse monumento lá no Rio de Janeiro tem os nomes de todos os mais de 1.000 mortos nos torpedeamentos de navios brasileiros. Quer dizer, 607 desses 3 dias e mais uns 400 e poucos de outros vários episódios que se sucederam depois. Entendeu? Claro, que não foram em águas nacionais, foram em águas internacionais também. Exatamente. Entrando naquele pacote de cargueiros que já eram atacados pelos submarinos. Né? Exatamente. Aliás, essa série de torpedeamentos de navios brasileiros, ela começou a partir de janeiro de 42, quer dizer, em janeiro de 42, o Brasil e todos os países latino-americanos, à exceção de Argentina e Chile, romperam relações diplomáticas com o eixo em função do ataque japonês a Pearl Harbor, um mês antes, né? Tá. E a partir desse rompimento de relações diplomáticas, que foi inclusive muito impulsionado pela ação do nosso chanceler Oswaldo Aranha, os alemães se revoltaram muito, especialmente contra o Brasil, e começaram a atacar os navios brasileiros a caminho dos Estados Unidos, porque já havia uma série de navios brasileiros exportando borracha, café, metais, todo tipo de material que era útil ao esforço de guerra americano. Sim. Né? Isso já vinha de algum tempo, inclusive já tinha bases americanas aqui. O Brasil estava fazendo aquele jogo de estamos neutros, mas na prática não estava. Né? Sim. E a partir de janeiro, quando o Brasil e os países latino-americanos romperam relações diplomáticas, começou esse ataque sistemático aos navios brasileiros, mas ainda fora da nossa costa, quer dizer, a caminho dos Estados Unidos, geralmente. Né? Tanto que de janeiro a julho foram 14 navios brasileiros. É verdade. Número grande. Só que, vamos dizer assim, o grande golpe veio em agosto mesmo, quando eles vieram na nossa costa. Em 3 dias afundaram 5 navios. Né? Agora, não se tinha, né, nenhuma ideia, a Marinha Brasileira, o governo do Brasil, não tinha ideia da iminência desse ataque na costa brasileira, de navios que faziam transporte dentro mesmo do país, né, de uma ponta a outra da costa. Não se suspeitava disso? Ou era algo que não se levava a sério, não se achava que fosse acontecer? Tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração. A primeira, já havia sim um temor em relação ao possível ataque, tanto é que os navios já estavam navegando assim de uma forma meio camuflada, vamos dizer assim, utilizando só os chamados faróis de navegação, por exemplo, as luzes de salões e outras partes internas dos navios não eram acesas à noite. Então eles usavam simplesmente os faróis de navegação, já era uma recomendação do Ministério da Guerra, se não me engano, exatamente, Ministério da Guerra, para que o Brasil tivesse algum cuidado já nessa navegação interna. Só que como não tinha acontecido nenhum episódio ainda assim mais forte em relação à navegação brasileira na nossa costa, o Brasil de certa forma tinha um temor, mas não era uma coisa ainda muito firme. Uma precaução, mas não era um temor de que fosse iminente. Exatamente. Né? Era algo mais para também não ser tão evidente ali na navegação à noite. E além disso, uma outra coisa que é importante, assim, o Brasil, mesmo que tivesse o maior cuidado, se pusesse a colocar embarcações de guerra para fazer a escolta dos seus navios, o Brasil não tinha uma marinha assim que pudesse, imagina, competir com a marinha alemã, entende? Então, era uma situação um pouco por impotência, né, de não ter muito o que fazer mesmo, e o outro pouco aí por acreditar que estava tudo bem, né? Tanto que a partir do episódio desses afundamentos aí, passou-se a criar comboios, né, escoltados aí por navios americanos e tal, mas até esse episódio os navios andavam livremente. Um pouco a própria sorte. Exatamente. 24 graus e 6 décimos, 4 horas e 49 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo, em seguida a gente volta com mais Conexão Band, seguindo aqui com a conversa com o Marcelo Monteiro, nesse segmento especial sobre os 70 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente já volta. 4 horas e 53 minutos, 24 graus e 6 décimos, de volta com o Conexão Band, que inicia hoje um segmento especial no programa, até quinta-feira, tratando dos 70 anos da entrada do Brasil
na Segunda Guerra Mundial, com reportagem especial e com entrevista especial aqui no estúdio. Hoje conversando com o Marcelo Monteiro, que é autor do livro U-507, o submarino que afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente falava antes dos riscos que o Brasil já sofria, né, Marcelo, na navegação, a navegação que já era perigosa já na orla. Agora, ao se aprofundar para tratar do fato em si, das 607 mortes, deparaste com histórias curiosas, emocionantes, de sobreviventes. Que histórias assim que poderia destacar que mais marcaram assim, a confecção do livro? Olha, o livro ele é recheado de pequenos dramas, quer dizer, pequenos para nós que estamos longe, mas para quem viveu aquilo lá, dá para imaginar assim o que foi o sofrimento daquela gente toda, né? O drama da vida, né? A história do filme da vida. De pessoas lutando ali no limite das suas forças para sobreviver, foram casos assim incríveis, né? O livro ele entra muito no detalhe de várias histórias paralelas assim que se passam nesses 3 dias. Dá para lembrar de algumas aí. O Tenente Dálvaro José de Oliveira, na época ele era um soldado do exército, que estava no navio Itagiba, que ia do Rio de Janeiro para Olinda. Esse destacamento estava sendo transferido para Olinda. E a hora que o navio Itagiba afundou, né, quer dizer, caiu todo mundo na água, que ele salve quem puder, e ele estava nadando com um colega dele, do lado, assim, questão de 1 metro, 1,5 metro mais ou menos, e os dois dando força um pro outro em direção à baleeira, que é aqueles barcos salva-vidas, né? De repente o amigo dele dá um urro, assim, desesperado, e desaparece subitamente na água, né? Uma coisa assim que ficou marcado para sempre no Tenente Dálvaro, quer dizer, o rosto daquele amigo dele que desapareceu, que ele não tem uma explicação evidente, mas supõe-se, né, que a razão desse desaparecimento tenha sido um tubarão, né? Porque ele deu um urro repentino e desapareceu na água de supetão. E o Tenente Dálvaro, toda vez que ele conta essa história, ele se emociona, a gente percebe nitidamente ele emocionado contando isso. Então é uma coisa que marcou, veja só, ele está com 92 anos, né? Isso na época ele tinha 21, 22 anos. 22 anos. E até hoje isso continua vivo na mente dele e vai levar isso provavelmente até os últimos dias dele, né? E assim tem várias histórias. A dona Valderice Cavalcante, hoje uma senhora com 74 anos de idade, à época ela tinha 4 anos de idade, quando o navio afundou, o mesmo navio Itagiba, ela foi colocada numa baleeira, um barco salva-vidas. Só que à medida que o barco foi afundando, o mastro do navio arrebentou a baleeira ao meio. Então foi, mais uma vez, se tornou náufraga de novo, né? E aí alguém, que ela não lembra exatamente quem foi, colocou ela dentro de uma caixa de madeira de transporte de leite condensado. Uma caixa de menos de 1 metro, assim, de quadrado. E ela acabou ficando ali ao sabor das ondas, ali, à deriva por 4 horas e meia, mais ou menos. Puxa, até que tinha 4 anos de idade. Nossa, um bebê? Pouco mais que um bebê. Exatamente. E ela permaneceu assim, o pai dela, inclusive, foi resgatado antes dela. Estava no iate Aragipe, que é um iate ali que circulava pela região e acabou socorrendo 150 pessoas, mais ou menos. E o pai dela estava desesperado, querendo se jogar na água, não queria sobreviver se não encontrasse a filha dele. De repente o pessoal começou a olhar e tal, olha em volta, daqui a pouco viram um destroço ao longe. Vamos ver o que é. Foram se aproximando e foi uma ovação incrível no iate, porque quando eles perceberam que era criança, foi uma alegria incomensurável, assim, parecia que aquela tragédia tinha se transformado numa coisa boa de repente, né? Tem certas coisas que se a gente vê em um filme, a gente acha que é típico de cinema, mas isso aí é realidade. Uma caixa de sapato de um bebê de 4 anos que sobreviveu e foi encontrado ainda pelo pai ainda. Exatamente. Outra história interessante também é a dona Vera Beatriz do Canto. Inclusive a mãe dela é uma santamarense, dona Noêmia. A dona Noêmia, 2 dias antes do embarque do navio Itagiba para Olinda, ela teve um sonhou com um navio preto, com todas as pessoas vestindo preto. E aí quando ela chegou no cais do Porto, no Rio de Janeiro, percebeu que o número do armazém era 13. E o dia era 13 de agosto e o navio estava partindo às 13 horas. Nossa Senhora! E ela teve um baque, assim, inclusive a dona Vera, porque aí já entramos um pouco na história oral, a dona Vera, que é a filha dela, que conta esse episódio. Sim, da mãe dela relatando para ela esse sonho. Então a dona Vera conta que também a dona Noêmia passou muito mal, teve que tomar água com açúcar lá, porque ficou muito tensa, muito nervosa ao ver aquilo tudo, né? Aquela coincidência toda, e de repente ela estava num navio,
tinha previsto uma situação terrível ali que acabou acontecendo, infelizmente. Né? Impressionante. Bom, essas histórias e muitas outras, né, Marcelo, no livro U-507, Submarino que afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, da editora Shoba, né? Prefácio do Luiz Fernando Veríssimo. E, bom, tem sessão de autógrafos na Feira do Livro, né? Que dia, que horas? Divide isso aí com a gente. Exatamente, no dia 3 de novembro, sem ser esse sábado próximo, no stand da Abaco Livraria, às 18 horas. Às 18 horas. Às 18 horas eu vou estar lá autografando o livro, quem quiser comparecer. Sei que tem muita gente que gosta do tema Segunda Guerra e particularmente esse tema diz respeito à participação do Brasil, né, que é ainda mais interessante. É verdade. Quem tiver interesse no tema, por favor, compareça. E é um tema que não se encontra com facilidade, né? Bom, tu mesmo fizeste uma pesquisa para escrever e não se encontra assim livros sobre esse episódio. Foi, na verdade, tu que fizeste essa junção de recortes, né, de jornais antigos, e então é um livro que, sobre esse episódio da Segunda Guerra, especificamente envolvendo o Brasil, eu acho que o teu livro vai ser uma referência a partir de agora, né? O 507, o submarino que afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Marcelo Monteiro, muito obrigado pela visita aqui ao Conexão Band. Um bom abraço, um grande abraço, sucesso na sessão de autógrafos da Feira do Livro. Muito obrigado, Leandro. Um abraço. Um grande abraço. 4 horas e 59 minutos, o Conexão Band desta terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, agora é o Atualidades, segunda edição. Tchau, tchau.